Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Java. E na aula de hoje nós vamos começar um assunto tão esperado por vocês, que é começar a aprender a trabalhar com classes. Vamos começar a entender os conceitos aí de criação de classes, instanciação de objetos, como é que faz, toda essa parte base aí já na aula de hoje. Então bora para a aula! Então pessoal, aqui com o Visual Studio, na aula que nós paramos na aula passada, onde nós começamos a discutir, sobre métodos, aprendemos a criar métodos, métodos que retornam valores, métodos que recebem parâmetros de entrada. Toda essa informação vai ser muito importante para a gente a partir de agora, porque nós vamos começar a trabalhar com classes, vamos ver os conceitos, o que é um objeto, como é que a gente trabalha com esse tipo de programação, já que o paradigma de programação orientada a objetos faz parte, é bastante presente aqui no Java. Bora lá então? Vamos lá, eu vou dar uma limpada aqui, eu vou começar com o programa novo, vou tirar todos esses métodos aqui, tá? Para a gente começar com uma área mais limpa, para não confundir. Então aqui a gente tem o nosso programa principal e por si só ele já é uma classe, ok? Porque tudo em Java é uma classe, é orientado a objetos. E o que faz com que essa classe, exclusivamente essa classe, seja o programa principal, seja a primeira classe que vai ser executada dentro do nosso programa? É porque essa classe tem o método main, e, portanto, ele é do tipo static. Então, quando eu declarei um método main do tipo static dentro de uma classe, eu estou meio que dizendo ali que essa é a classe principal, que o meu programa vai começar a partir dali, ok? Bom, vamos criar uma nova classe e aprender o funcionamento básico e instanciar um objeto dessa classe, beleza? Então, olha só, eu vou vir aqui no arquivo novo, tenho o meu arquivo aqui novão e já vou salvar, vou dar um Ctrl S, já está na pasta que a gente está trabalhando, e eu vou dar o nome para essa classe. Por convenção, a gente renomeia ou nomeia classes sempre iniciando com letras maiúsculas. Não é uma regra. Se eu colocar isso aqui com letra minúscula, não vai dar um erro no nosso programa, tá? Isso aqui é uma convenção, uma boa prática de programação. Então, quando eu bater o nome disso aqui, eu sei que é uma classe do nosso programa. Então, eu vou colocar aqui o nome da classe, por exemplo, como jogador, tá certo? Ponto Java, que é a extensão que a gente está trabalhando. Como eu tenho algumas extensões aqui instaladas no Visual Studio, ele automaticamente, quando eu salvei com .java, ele criou aqui para mim o código básico dessa classe. E o que eu tenho aqui? Sempre a classe vai começar com o modificador de acesso dessa classe, ok? Class, indicando que é uma classe, e o nome da classe. Então isso aqui é o básico que toda classe tem que ter. O modificador de acesso aqui, ó, o public, nós vamos aplicar em métodos e propriedades, atributos dessa classe. Ele vai determinar, por exemplo, quando eu utilizo em um atributo como private ou como public, eu estou dizendo aqui o acesso, o escopo ou onde esse elemento é visível dentro do meu programa. O public significa que qualquer elemento, qualquer programa, qualquer classe que usar esta outra classe tem acesso a esses métodos public, ok? Então é como se fosse algo público mesmo dentro do nosso programa. O class é a palavra para indicar que é uma classe e o nome do jogador. Isso aqui já é uma classe, tá? E o que seria uma classe? Basicamente, a grosso modo, é uma representação de um objeto. São as regras que aquele objeto vai seguir quando ele for instanciado. Então aqui está todo o conteúdo que vai fazer parte da vida desse objeto. Eu tenho aqui os métodos, que são as funcionalidades que esse objeto vai ter, e vou colocar também os atributos, que são as características que esse objeto vai ter. Então a classe, ela tem todo esse roteiro para o objeto.
Quando eu instancio um objeto de uma classe, a ação de instanciar uma classe é criar um objeto da classe, o objeto usável da classe. E aí eu posso usar esse objeto dentro do meu programa. E eu posso criar de uma classe quantos objetos eu precisar. Então eu crio a classe uma vez e vou criar vários objetos. Igual a classe jogador, eu posso criar vários jogadores da classe jogador. Cada jogador vai ser um objeto separado, independente de outros jogadores, beleza? Mas que vai seguir todas as regras que estão programadas na classe jogador, ok? Jóia, show de bola. Como que eu instancio um objeto de uma classe? É muito simples. Eu vou vir aqui no meu programa principal e eu vou falar aqui que eu quero criar um objeto da classe jogador, beleza? Como os dois estão na mesma pasta, basta eu dizer que o nome da classe jogador é como criar uma variável. Se eu quiser criar uma variável inteira, por exemplo, eu coloco o tipo da variável, o nome e posso atribuir um valor a essa variável, beleza? Aqui é a mesma coisa. O tipo de dados que eu estou utilizando, que no caso é o jogador, é o nome aqui da minha classe, ó. O nome desse elemento, eu vou chamar ele aqui de J1, ou pode ser jogador, jogador1, jogue1, enfim, né? A gente decide aqui o que a gente quer criar. Eu vou colocar como J1, tá? Que vai ser mais simples pra gente. E vou falar que J1 vai receber, vou colocar aqui uma palavra-chave, uma palavra reservada, que é a new, ok? O new é que faz a instanciação. Vou explicar rapidinho o que é o new, deixa eu só completar aqui. Eu vou falar que J1 do tipo jogador vai receber um novo jogador. Isso aqui é um processo de instanciação da classe jogador. Então eu estou instanciando um novo objeto dessa classe associado ao J1. O J1 está recebendo um novo objeto da classe jogador. Notem que é essa mesma sintaxe aqui, tá vendo? Tipo, nome, recebe o valor. Tipo, nome, recebe o valor. No caso, o valor é uma nova instância da classe jogador. O que é o new? O new é o que é responsável por essa instanciação. É ele que vai alocar a memória vai alocar a memória dinâmica. A gente chama a memória dinâmica de heap, é assim que escreve, ó, heap, assim, ó, heap, ok? Então a memória dinâmica a gente chama de heap, ok? A gente lê heap, né? Escreve heap, lê heap. Então ele vai alocar a memória dinâmica necessária para o objeto. Então ele vai lá na memória heap, vai falar, eu preciso desse tanto aqui para esse objeto. É uma operação um pouco custosa para o sistema operacional, mas é isso que o heap vai fazer, tá certo? Então ele vai reservar pelo heap ser uma memória mais flexível, de menos controle do sistema operacional, tá? Ele simplesmente vai falar, eu preciso desse espaço aqui, reserva aí, reservou, esse espaço aqui vai ser próprio desse objeto aqui, do objeto dessa classe, e está chamando J1. É isso que basicamente isso que eu estou fazendo. A partir desse momento, eu já tenho um objeto do tipo jogador com o nome J1. E eu posso instanciar quantos objetos forem necessários. Então, ó, J1, J2 e J3. Eles não podem ter o mesmo nome, obviamente. Então, a partir desse momento, eu tenho 3 objetos do tipo jogador instanciados na minha memória. O que eu tenho que ressaltar é que cada um desses objetos é individual ao outro. O que esse aqui, o comportamento desse não vai interferir no comportamento desse nem no comportamento desse, porque eles são objetos individuais, ok? Através dos métodos e atributos ele vai funcionar e os métodos e atributos de um jogador não vão interferir
no outro jogador. Se eu rodar isso aqui, o nosso programa vai começar e terminar normalmente sem dar erro nenhum, porque aqui não tem nada que gere erro aqui. Ele começou, instanciou 3 objetos, acabou, os objetos não fazem exatamente nada, porque não tem nada programado aqui dentro deles. Ok? Beleza. Vamos colocar uma coisa bastante interessante aqui. As classes. Nas classes, nós podemos podemos trabalhar com um método especial, que é chamado de método construtor. O que seria o método construtor? É o método que é automaticamente executado quando um objeto dessa classe for instanciado. Então, usei o new, eu instanciei um novo objeto, automaticamente naquele objeto o método construtor vai ser executado. E nós vimos que o método, na aula passada, ele é uma função que eu vou programar para a minha classe. Eu posso chamar essa função no momento específico. No caso do método construtor, ele vai ser automaticamente chamado na instanciação da classe. E como que eu crio um método construtor? Uma observação aqui sobre o método construtor é que o construtor ele não vai ter retorno. Portanto, eu não preciso especificar em nenhum momento o tipo, como a gente faz nos métodos tradicionais, né? Eu faço, por exemplo, public, e se o método não for retornar nada, a gente coloca void, o nome do método, os parâmetros, né? Aqui é o que a gente aprendeu na aula passada. O construtor não precisa dessa informação. Aliás, não é que ele não precisa, eu não posso inserir porque ele não tem retorno nenhum. E o que mais que faz com que esse método seja um método construtor? Ele obrigatoriamente precisa ter o mesmo nome da classe. Isso aqui é a declaração de um método construtor, certo? Eu falo o acesso desse método, vamos colocar como public, a minha classe é public, então não faz sentido, né? Ele é um método construtor, o mesmo nome da classe, e eu não estou usando parâmetros nenhum de entrada. Vou colocar aqui um comando de impressão, um system out printf aqui, printf, ok, e vamos colocar aqui ó, um porcentagem n para quebrar a linha no início e no final, e vou colocar aqui ó, jogador criado, beleza? Ok. Agora, quando eu executar o meu programa aqui, eu já vou ter uma diferença no resultado. Ó, run code, olha aqui, ó, jogador criado e jogador criado. Notem que executou 3 vezes, por quê? Porque eu instanciei 3 objetos dessa classe e eu não dei comando nenhum. O método construtor ele é automaticamente executado quando eu instancio um novo objeto da classe. Beleza? Show de bola, show de bola. Informações importantes aqui pra gente, tá? E eu posso criar parâmetros de entrada para o meu objeto, assim como nos métodos a gente faz com os métodos normais. Então eu vou criar, por exemplo, aqui um parâmetro inteiro, vou chamar esse parâmetro de n, ok? E vou utilizar esse parâmetro aqui, ó, vou com o jogador, aqui ó, número de criado, e aí eu preciso passar aqui o parâmetro de entrada. Nenhuma novidade aqui, porque a gente já sabe fazer isso aqui com método. Agora, na hora de instanciar o objeto, vai mudar. Agora tem uma modificação, porque a gente precisa de um parâmetro de entrada. Então aqui, ó, já até deu um errinho ali, tá vendo? Por quê? Porque tá faltando o parâmetro de entrada. Então agora eu não posso usar o parênteses vazio. Vou falar que esse aqui vai receber 1, esse aqui vai receber 2, e esse aqui vai receber 3, já que o parâmetro de entrada é um valor inteiro. Então quando eu rodar agora o meu programa, aqui ó, run code, olha só, aqui ó, jogador número 1 criado, número 2 criado, número 3 criado, tá certo? O valor que eu passar aqui
vai para dentro da minha classe, entrar aqui ó, pelo parâmetro do método construtor e vir parar aqui nesse printf aqui que está fazendo aquela impressão. Beleza, pessoal? Muito bom. Bom, a nossa aula está ficando grande. Se eu for estender mais o assunto, a aula vai ficar muito grande, mas já deu para a gente ter uma introdução sobre classe. Continuamos exatamente a partir desse conteúdo na próxima aula. Espero lá. Um forte abraço e tchau, tchau.